A paz do Senhor Jesus, chegamos nessa quinta-feira, debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 6, né? E vamos falar capítulo 6 e capítulo 7, né? Vai ser um pouquinho longo, né? Mas nós vamos falar para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós sabemos que o Rei da Glória está voltando. Nós sabemos que Ele é um Deus fiel, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Nós sabemos também que 1 Coríntios foi escrito por Paulo, juntamente com o irmão Sóstene, mandando a carta para a cidade de Corinto, né? Então vamos orar para iniciar esse devocional. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua permissão, debaixo da Tua graça. Senhor Jesus, eu repreendo, Pai, tudo que não vem de Ti. Pai, coloca os Teus anjos, Pai, na casa desta pessoa que parou para assistir esse vídeo. Coloca os Teus anjos, Pai, nesta casa, Pai, e que o Senhor venha estando de frente, Pai, que só venha ser falado aquilo que o Senhor queres. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6. O título da minha Bíblia é assim: Processos contra irmãos na fé. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que o irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Prejuízo, pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, né? Paulo, ele está dando referência, né, à injustiça, né? Nesse capítulo que nós lemos do 1 ao 11, nós podemos perceber, né, que estava acontecendo coisas que precisavam de uma autoridade maior, que precisavam de uma soberania, né, de pessoas com cabeça, pessoas sábias, pessoas sensatas, sabe? E normalmente, né, o esperado, né, que pessoas sábias, sensatas sejam pessoas cristãs, né? Mas aqui nós podemos perceber que eles estavam entregando os casos deles para pessoas que não eram cristãos, que não tinham a sabedoria dada por Deus, né? Pessoas que não têm o Espírito Santo. Então nós já conseguimos perceber que esse povo, que essas pessoas aqui já não tinham mais o Espírito Santo, já não tinha mais o entendimento, o discernimento do Espírito Santo que dá para nós quando nós temos ele na nossa vida, né? E Paulo, ele que pergunta: será que entre vocês não existe alguém bastante com sabedoria? Né? Porque com certeza, né, para Paulo foi chegando cartas falando do caos que estava a cidade de Corinto,
né? Com certeza Paulo recebeu muitas cartas, né? Pessoas que se diziam como eu posso falar, que se diziam ter fé no Senhor Jesus, elas estavam tendo comportamentos de pessoas que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, né? Aí Paulo, né, no versículo 10, ele diz, né, que os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte do reino de Deus. Né? E se ele diz isso é porque lá estava acontecendo essas coisas e eles estavam colocando pessoas, né, estavam levando para o tribunal e pessoas que não têm testemunho, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida para julgar. E obviamente elas não vão julgar com sensatez, elas não vão julgar com justiça, sabe? Aí essa parte aqui é muito boa, do versículo 12 ao 20. Vamos ler. O uso do corpo para a glória de Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois, né? Em outras traduções, vai dizer, daquela passagem, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vocês conhecem desta forma, né? Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele, né? Por que Paulo, né, está dando esse conselho? Né? Porque com certeza a cidade de Corinto deve que estava um caos. Para ele poder dizer essas coisas, para ele poder dar esses conselhos, porque a cidade de Corinto estava um caos e nos dias de hoje não é diferente, né? Nós podemos perceber que as coisas estão ficando banalizadas, né? Hoje em dia uma pessoa tem vários cônjuges, tem vários relacionamentos. Hoje em dia as pessoas não querem mais compromisso, elas não querem mais casar, elas não querem mais ter família, elas só querem ficar na curtição. E Paulo, ele conclui, pois ele os comprou, né, Jesus, pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, use o seu corpo para a glória dele. Como nós já falamos em outros vídeos, né, Deus, ele fez o sexo. Só, gente, é para fazer de forma correta, é para fazer de forma sábia. Hoje em dia nós podemos ver crianças que não foram planejadas, né, por causa da imoralidade sexual, né? Tem muitas crianças que estão pagando preço, que passam dificuldade, que passam fome, que passam descaso, sabe? E nós podemos ver isso, né? Eu moro em uma comunidade e se nós sair na rua, nós conseguimos ver, sabe? Quando alguém, ela quer se deixar levar pelos prazeres da carne, quer se deixar levar pelo eu dela, as vontades, desejos,
E as pessoas não pensam que está colocando outras pessoas em risco, está colocando outras vidas em risco, sabe, gente? Aí, moralidade, gente, é aquilo, é na questão de, por exemplo, uma pessoa ter vários parceiros em um dia, ter vários parceiros em um mês, tipo, não tem compromisso, não tem relacionamento, não tem, como fala, uma aliança, né? Não tem o casamento, não tem o patrimônio, né? Isso é imoralidade sexual. Você está prostituindo o seu corpo. Eu estar mandando mensagem para um hoje e amanhã eu estar mandando mensagem para outro, sabe? Eu estar mentindo para uma pessoa, mentindo para mim mesmo, enganando, né? Porque um pecado chama outro, um abismo chama outro. E nessas aventuras vem uma criança que não tem culpa, aí é uma mãe que não tem a escolaridade, é um pai que não trabalha. Aí como que vai sustentar? Aí fica nas costas de avô, de avó, de tia, sabe? Gente, e nós aqui, nós não somos burros, nós não somos crianças. Nós entendemos que, gente, ser criado pelos outros, ser criado por parente, é só Jesus para dar graça. É só Jesus, porque é colocado uma responsabilidade sobre essas pessoas que não é delas, não foram elas, vamos botar assim, que procuraram, né? Eu aqui, eu e os meus irmãos, nós não é que nós fomos criados pelos outros, né? Mas nós dependiam, né? Nós depende, sabe? Porque o nosso pai, ele foi embora, a minha mãe, ela ficou com uma doença de esquizofrenia, né? E tipo, então não é que a gente foi criado pelos outros, porque a gente tem até hoje, a gente tem a casa aqui onde a gente fica, entendeu? Mas você consegue perceber o peso, você consegue perceber que as pessoas falam, né? É tipo que as pessoas, elas querem te controlar para que você não traz problema para elas, né? Tipo, elas querem tipo te silenciar, te abafar o tempo todo para não ter problema para elas, né? Porque nós sabemos, gente, todos nós erramos, sabe? Nós sabemos que toda família tem aquela pessoa que precisa de mais atenção, que precisa de mais conselho, sabe? Porque nós, gente, nós estamos na Terra, então nós somos propícios a tudo. Não é porque que eu tenho 80 anos, não é porque que eu tenho 30 anos que eu tô invicta de não errar. Toda família tem os seus altos e baixos, todo mundo, sabe? Então eu acho muita covardia você querer cobrar uma perfeição de alguém que não é perfeito, porque você também não é perfeito, sabe? Então, gente, isso é a consequência da imoralidade sexual, né? Eu e os meus irmãos, nós vivemos isso, né? Até hoje em dia, né? Nós conseguimos sentir o peso, né? Que nós fomos crianças que fomos gerados sem planejamento, né? Sem estrutura, né? Como eu já contei para vocês, tem até um vídeo que eu falei um pouco da minha vida quando eu era mais nova, depois vocês pesquisam aí. Ele é um dos primeiros, né? Acho que vai estar escrito lá minha infância. Eu falo muito sobre a respeito disso, né? A vida difícil, né? A vida, né? Mas Jesus foi dando força, foi dando graça, né? Porque Ele é misericordioso, né, gente? Então que nós não venhamos nos dividir, que nós venhamos ser totalmente de Deus, sabe? Porque não tem como eu me unir, né, como está escrito aqui, a uma prostituta, né? Isso aqui está dando um exemplo, mas não tem como eu me unir com o pecado, não tem como eu me unir com uma pessoa sem patrimônio, sem aliança,
né? E porque isso vai ser imoralidade sexual, né? Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade pega contra o seu próprio corpo. Né, gente? Porque você, gente, só tá fazendo mal pra você mesmo. Sabe, gente? Essas pessoas que ficam saindo um com o outro, gente, elas não são felizes. Sabe? Elas não são felizes porque não tem como você ser feliz. Tipo, a cada momento, a cada dia, você tá com um rosto diferente na sua cama. Sabe? Não tem como você ser feliz dessa forma. Sabe? Porque nós, gente, nós somos seres humanos, nós precisamos de aliança, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de compromisso, nós precisamos de coisa estável, sabe? Por isso que nós vemos, gente, hoje em dia nós somos o século doente, nós somos o século da depressão, nós somos o século do suicídio, nós somos o século de uns matando os outros. Sabe? Por causa de quê? Porque são pessoas que não preservaram a sua mente. Porque quando você está tendo relacionamento sexual com várias pessoas, você está se próprio sabotando, você está estrupando a sua mente, você está próprio se estrupando. Sabe? Você está abusando do seu próprio corpo, o seu emocional, o seu cérebro. Sabe? Né? Vamos ler o capítulo 7, que é um pouquinho grandinho, que fala sobre os conselhos sobre o casamento. Eu gosto muito de ler isso daqui, porque nós somos muito alienados e nós temos que tomar cuidado com quem nós deixamos nos orientar. Porque quando nós não pega para ler, quando nós não pede para Deus o discernimento e a sabedoria, nós somos bobos e nos deixamos nos levar pelo que o outro pensa, né? Mas vamos ler aqui e eu vou falar para vocês o que eu entendo. Conselhos sobre o casamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram, né? Como eu falei, né, para Paulo escrever esses conselhos porque mandaram coisas para ele e Deus foi dando sabedoria, discernimento para ele, e hoje em dia não é diferente, tá, gente? Eu sei que isso aconteceu muito tempo atrás, mas hoje em dia é quase a mesma coisa, tá? Agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz de bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, mas quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, né? Nós conseguimos perceber, lendo isso, é a questão do respeito, sabe? Quando Paulo diz que a esposa não manda no seu corpo, não é que o marido vai ser um cara babaca e abusador que vai escravizar essa mulher, e a mesma coisa a mulher com o homem. Não é que a mulher vai ser uma abusadora, uma opressora que vai abusar do corpo do seu marido, porque nós lendo a seguir, nós conseguimos perceber que Paulo conclui com o respeito, a não ser que concordem em não ter relações. Então tem que ser os dois têm que estar com concordância, sabe? Porque quando Paulo diz, a sua esposa não manda e o seu marido não manda, está falando a respeito de ele ser uma só carne, de ter diálogo entre os dois, sabe? É a mesma coisa quando você tem um filho, o seu filho, você vai chegar para ele, sabe? Tudo que ele for fazer, ele tem que conversar, ele tem que ter um diálogo com você. Então aqui está dizendo que o homem ele não pensa por si só, como a mulher não pensa por ela só, sabe? Qualquer coisa que o marido for fazer, nós estamos falando de marido e mulher. Nós não estamos falando de namorinho besta de adolescente de 15 anos, tá? Nós estamos falando aqui de marido e esposa, casados, entendeu? Sabe? É questão de os dois
está no mesmo nível. O homem, ele não é maior e a mulher não é maior. Porque se nós lemos no início, lá quando Deus fez a Eva, ela fez a adjuntora, sabe? Ela fez para andar do lado do Adão. Não foi para Adão andar na frente, ela atrás, ou ela nas costas dele, ou ela debaixo dos pés dele. Negativo. É para andar do lado, a adjuntora. Ou seja, né, não é para que a Eva seja sobrecarregada e que Adão seja sobrecarregado. Porque a Eva veio ajudar o que Adão já estava fazendo. Eva veio ajudar o que ele já estava fazendo. A adjuntora, ela veio para auxiliar, sabe? Aí, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem um dom que Deus lhe deu. Quem tem este dom e o outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, não casem. Então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão, né, vocês conhecem a respeito, é melhor casar do que ficar se abrasando, né? Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, pois se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesma, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com uma esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a sua esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer o que quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Né? Então, o que o Senhor Jesus está querendo falar conosco? Deus, ele chamou a gente para nós ser pessoas centradas, pessoas com objetivo, sabe? Então, se o seu relacionamento, ele não tem paz, não importa, sabe? Ah, mas só que a minha congregação não aceita. Eles são seres humanos. Deus está falando na palavra dele, que Deus, ele nos chamou para nós viver em paz. Então, se o seu relacionamento não está em paz, se você se decidiu, separa, gente. Entendeu? Porque no final vai ser você que vai pagar as suas contas. Não vai ser pastor, não vai ser pastora. Sabe? Porque tem muitas pessoas, gente, sofrendo, pessoas tristes, pessoas morrendo por causa de religiosidade, por causa de religião. Ai, porque eu não posso fazer isso, por causa que é o meu pastor, que é a minha pastora, que é a minha congregação. Gente, me poupe. Olha o nível a qual nós chegamos. Gente, vamos ler Bíblia. Gente, vamos ter mais intimidade com Deus. Não coloca a sua força em pastor, não coloca a sua força em homens. Sabe, gente, se o seu relacionamento não tem paz, hoje, gente, o que mais nós vê, pessoas que estão esculachando as suas esposas dentro de casa, que estão espancando a sua esposa, estão espancando os seus filhos, mas se esconde debaixo de paletó, se esconde atrás de cargo, se esconde atrás de religião, de congregação. Gente, isso é muito feio. Gente, isso é muito feio, sabe? Ai, porque tem uma lei na minha igreja que se caso eu tenho que morrer junto. E se o cara está espancando, aí ela tem que ficar lá junto? Gente, isso não tem lógica. Entendeu? Se o homem está sendo, sabe, um cara chato, um cara babaca, ridículo, que não tem a ver com o homem que Deus falou que é para ser
O homem que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. O homem que dá a vida por ela. O homem que é o cabeça da casa. Deus está falando de cabeça, ou seja, de inteligência, sabedoria, vida com Deus. Não é um cara cabeça que é um cara babaca, bêbado, besta, bobão, que não é homem. Entendeu, gente? Porque homem na Bíblia é o homem que respeita a sua esposa. É o homem que mata e morre por ela. Sabe? É um homem que bota a sua esposa e os seus filhos nas costas. Entendeu? E honra os princípios de Deus. Porque não tem como você cobrar da sua mulher ela ser sábia, ela ser submissa, se você não é um homem da Bíblia. Se você for um homem babaca, imbecil, idiota, não tem como você querer ter uma mulher adjuntora, uma mulher sábia, não tem como. Entendeu? Se você quer uma mulher sábia, se você quer uma mulher adjuntora, você tem que ser um homem cabeça, o homem que tem vida com Deus, o homem que ama a sua mulher como Cristo ama a igreja, o homem que dá a sua vida por ela. Entendeu? O homem que tem vida com Deus, o homem que ora, o homem que lê a Bíblia, o homem que busca Deus, que tem intimidade, que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Entendeu? Então, hoje em dia, gente, é tanta burrice, é tanta, como eu posso falar, é tanta ignorância de pessoas que pegam uma frase no Facebook, nem abre Bíblia, nem tem vida com Deus, não tem nada, aí pega uma frase. Ai, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Ai, que o homem é o cabeça da casa. Sabe? E muitas das vezes vem de pessoas que chegam em casa e esculacham a mulher. Vem de pessoas que nem têm o mínimo respeito com Deus. Aí quer que a palavra dele se cumpra na sua vida? Como, meu filho? Como? Né? É muito complicado. Mas vamos continuar lendo. Pois Deus aceita, né? Que a gente estava lendo. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Aí Deus nos chamou para viver em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição que se encontrava. Quando Deus o chamou, essa é a regra que eu ensino a todas as igrejas. Se um homem judeu e circuncidado aceita o chamado de Deus, que ele não deve tirar as marcas da circuncisão. Se o homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncisar-se. Não faz diferença estar circuncisado ou não, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também os homens livres que foi chamado por Cristo e é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se torne escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Né, gente? Vamos resumir isso aqui. Nós temos que agradar a Deus. Não é o homem. Deus nos chamou para viver em paz. Sabe? Nós temos que agradar a Deus. Aqui, aí vamos ler o 25, que ele está dando conselho, né, para os solteiros. Aí ele botou assim: para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa, então não procure se separar dela. Você é solteiro, então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês do problema de cada dia que terão na vida de casados. Né, gente? Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo. E daquele em diante, os casados devem viver como se não estivessem casados. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam as coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com ela.
pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. Os solteiros se interessam pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para as duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada, pelo contrário. Quero que faça o que é direito e certo e que se entregue ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficam noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e é que devem casar, então se case. Não existe pecado nisso, mas pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido ficar solteiro, e se é capaz de dominar a sua vontade, já resolveu o que deve fazer. Então faz bem em não casar com a moça. Assim que em casa, faz bem para que não case e faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que se case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. Eu acho que também tem o Espírito de Deus. Né, gente? Amanhã nós vamos orar, né? Amanhã. Tá, gente? Fique com essa palavra. Tá bom, gente? Vamos meditar nesses conselhos, porque é conselhos, sabe? Tem coisas aqui que é o Deus que está falando e tem coisas aqui que é o Paulo que está falando, né? Com a influência do Espírito Santo de Deus. Sabe, gente? Ele aconselha não casar, né? Porque nós sabemos, né, gente? Quando a pessoa casa, gente, é muita responsabilidade, sabe? É muita coisa, né? Mas cada um sabe a cruz que quer, né? Cada um sabe a cruz que quer, né? E nós estamos aqui nesta terra para primeiramente cumprir o que o Senhor Jesus quer, né, que é anunciar a mensagem dele, né? Que vocês vão ficar com essa palavra e que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês.